Olá amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início no vídeo 39, Jacó e a chacina dos filhos de Hamor. O tempo foi passando e agora os filhos de Jacó cresceram e já são jovens. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Gênesis 34, verso 1. Na verdade, Diná, quando nós ouvimos aqui o falar para ver as filhas da terra, o que está acontecendo? Só para vocês entenderem, Jacó está em Canaã. Canaã é uma terra que a idolatria toma conta. E Deus sempre disse para os seus filhos, para aqueles que estavam ali junto deles: eu não quero que vocês tomem filhas ou façam amizade com o povo de Canaã, porque eles são terríveis, são idólatras. E aqui quando saiu, e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra, o que está dizendo a Bíblia? Que Diná saiu para fazer amizade com as filhas da terra, se misturar ali com as filhas da terra, Então Diná, na verdade, ela não estava obedecendo ao seu pai. E Siquém, filho de Hamor, um heveu, príncipe daquela terra, viu Diná, gostou dela e deitou-se com ela e humilhou-a. Gênesis 34, verso 2. Isso na versão João Ferreira de Almeida. Agora, olha só o que diz a Nova Versão Internacional. Só para às vezes você entender o que está escrito. Então nós vimos aqui: Siquém, filho de Hamor, heveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E a Nova Versão Internacional diz assim: Siquém, filho de Hamor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e violentou-a. O mesmo Gênesis capítulo 34, verso 2, só que na Nova Versão Internacional, que dá um tipo de linguagem diferente, E mostra numa linguagem um pouco mais moderna o que aconteceu: agarrou-a e violentou-a. Então Diná foi violentada por Siquém, filho de Hamor, um dos príncipes, o governador daquela região. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Está escrito em Gênesis 34, 3 e 4. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que eles viessem. Está escrito em Gênesis 34, 5. E quando vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, que a Diná tinha sido violada, eles se entristeceram muito e iraram-se muito, porquanto Siquém cometeram uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. E Hamor, o pai de Siquém, saiu ao encontro de Jacó para falar com ele. Está escrito em Gênesis 34, 6. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está apaixonado pela vossa filha. Dar-lhe, peço-lhe por mulher. Ou seja, ele queria se casar. O Siquém queria se casar com a Diná. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitarei conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Está escrito em Gênesis 34, 9 a 12. Bom, então para vocês entenderem, a questão da violência sexual naquele tempo eram por dois problemas. Primeiro, pela violência sexual propriamente dita. Mas segundo, que uma virgem ter relações sexuais com um homem antes do casamento, além de propriamente ser contra as regras locais da época, ainda existia um fator econômico, porque quando a moça ela era dada em casamento, se pagava um dote muito grande para a pessoa que estava tomando
o pai da moça. Então, quando a moça tinha sido violentada, se deixasse daquele jeito, além de ser um crime local na época, como é o estupro hoje, além de não ser uma coisa boa, por outro lado ainda existia esse problema econômico, a família ia perder, porque a partir de então aquela moça iria ser uma moça que já não era mais virgem e, portanto, eles não conseguiriam um bom negócio. Infelizmente, era essa a posição da época, né? Então, além da violência sexual propriamente dita, também havia a questão econômica. Então, o que o Siquém disse? Eu quero resolver isso. Primeiro, porque eu gostei da moça, me apaixonei por ela. Segundo, que além de me casar com ela, que resolveria o problema do estupro, ainda segundo Siquém dizia, nós vamos pagar o que ela merece e muito mais pelo dote. Então, economicamente, a família não vai perder nada. Vai ficar bom para vocês, fica bom para mim, porque eu gostei dela, enfim. E aqui tá tudo certo. E além disso, o pai do Siquém, o Hamor, ainda fez uma proposta. Olha, casa com as nossas filhas, nós vamos casar com as suas filhas, ou seja, vamos unir as nossas famílias. E você pode habitar aqui na nossa terra, negociar nela. Então era essa proposta que o pai do Siquém estava fazendo para Jacó. Mas aí, lembrando da promessa de Deus, Deus não queria que o povo cananeu se misturasse com o povo hebreu. Então, além de tudo, né, além de não ser uma coisa boa o que estava se propondo, ainda era contra a vontade de Deus. Então, era isso que estava acontecendo aí na leitura da Bíblia. Então, além da violência sexual cometida, Jacó sabia que Deus via com maus olhos o juntamento dos hebreus com os cananeus, né? Porque os cananeus não temiam a Deus e eles eram idólatras. Mas olha o que aconteceu. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai. Um detalhe aqui, está escrito lá, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a sua irmã Diná. Então preste atenção nesse texto aqui, é bem interessante. Os filhos de Jacó tomaram a conversa, não era o Jacó e o Hamor que estavam conversando, o pai do Siquém e o pai da Diná, mas os filhos de Jacó entraram na conversa, assumiram a conversa, deixaram o pai de lado e fizeram uma proposta, só que olha aqui, já dizendo, enganosa. Então eles já estavam com segunda intenção. Vamos ver o que ele propôs. E disseram-lhe, nós não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circunde todo homem entre vós. Então, aí nós vamos dar as nossas filhas e tomaremos para vós as vossas filhas. E aí então nós aceitamos a proposta que você faz. Aí nós passamos a habitar junto e seremos só um povo. Então eles fizeram essa proposta, que os homens de lá, do outro lado, deveriam se circuncidar. Então olha só que lembra dessa parte aqui, ó, enganosamente. Então vamos ver. Mas se não ouvirdes, ou seja, se você não se circuncidar, tomaremos a nossa filha e vamos embora. Não vamos querer aquela casa, nós vamos embora. Gênesis 34, 17. Aí nós voltamos um pouco lá no vídeo 16. Vídeo 16. Vocês podem entrar lá que vocês vão ver esta parte. Lembra que Deus falou com Jacó em Gênesis 17:10? Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo homem entre vós será circuncidado. Então Deus falou com quem isso aqui? Com Jacó. Isso é lá no vídeo 16. Nós estamos voltando. E aqui, só para que às vezes a pessoa está chegando agora. O que é circuncisão? É uma pequena cirurgia onde é cortado a pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino, também chamada de prepúcio. Algo bem parecido com uma cirurgia de fimose realizada nos nossos tempos. Então nós fizemos aqui, a criança com 8 anos, ele tinha, né, o seu pênis, aquele prepúcio. Então o que era a circuncisão? Tirava esta pele que envolvia, então acontecia então a circuncisão. Então o que era lá no vídeo 16 dizia?
Seu significado era bem mais profundo que simplesmente um corte visível na carne. A circuncisão mostrava que aquela criança fazia parte da aliança de Deus feita com o povo Israel. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, voltamos aqui a esse vídeo. O objetivo dos filhos de Jacó não era propor um acordo para que aqueles homens se tornassem hebreus e fizessem uma aliança com Deus. Não era esse o objetivo. Eles falaram enganosamente, e as suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor, e não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai, está escrito em Gênesis. Então, o Siquém foi lá e já se circuncidou. E o Hamor, então, veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, que ele era o administrador, e falaram a todos os homens da cidade, dizendo: estes homens, hebreus, são pacíficos para conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas filhas, e vamos crescer, vamos ser mais fortes, tanto economicamente como também o número de homens maior, o nosso exército será maior. Mas para isso, eles consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Então, o rei daquela cidade propôs a todos os homens que se circuncidassem, e deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam à porta da cidade, e foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da cidade. Está escrito em Gênesis 34, 24. Foram lá e fizeram a circuncisão. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, febre, porque não tinha anestesia local, enfim, todos aqueles processos de uma cirurgia desse porte, o que aconteceu? Os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitadamente na cidade e simplesmente mataram todos os homens. Está escrito em Gênesis 34, 25. Eles cometeram uma chacina na cidade. Mataram também ao fio da espada a Hamor, que era o administrador, o Siquém, que era o então noivo, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Está escrito em Gênesis 34, 26 e 27. Além de matar todos os homens, saquearam as ovelhas, as vacas, os jumentos que haviam na cidade no campo, e todos os seus bens, e todos os meninos e as mulheres levaram presos, tornaram-se escravos deles, e saquearam tudo o que havia em casa. Gênesis 34, 28 e 29. Quando Jacó ficou sabendo que Simeão e Levi tiveram feito aquilo, e era um crime, era uma chacina, disse, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Está escrito em Gênesis 34, 30, 31. E aí, meus amigos, foi que, olha a preocupação do Jacó. Ele era pouco, aquela região, sabendo que tinha ocorrido aquela chacina, ia fazer justiça, Jacó ia ser perseguido, e ele já estava prevendo que morreria ele e toda a sua família, assim como os filhos dele tinham feito com Hamor. Certamente os habitantes daquela terra o caçariam naquela região, e ele também morreria, E foi essa chacina, um erro terrível, um erro gravíssimo que aconteceu com a família de Jacó naqueles tempos. E paramos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você quiser continuar recebendo esses vídeos, se inscreva no canal do YouTube.
Amigos da Bíblia, e toda vez que nós postarmos um vídeo, você receberá esse vídeo para que nós possamos ler a Bíblia de uma forma interativa e inteligente. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo, um grande abraço, tudo de bom, tchau, tchau.